você ainda sente. Mesmo quando ninguém vê, você ainda carrega a marca do erro que cometeu. E o mais doloroso nem é o que os outros dizem, é o que você mesmo repete dentro de si: eu não mereço o perdão. Mas quem foi que disse que perdão é algo que se merece? O perdão não é prêmio para os fortes, é resgate para os feridos. E se você chegou até aqui, é porque no íntimo do seu espírito sabe que está cansado de tentar se libertar sozinho. Quantas vezes você já tentou esquecer o que fez, o que falou, onde caiu? Quantas vezes tentou seguir em frente, mas sempre voltava ao ponto de partida emocional, como se algo te puxasse para o passado toda vez que você tentava respirar o presente? É isso que a culpa faz. Ela não bate na porta, ela invade, e quando você percebe, ela já está morando dentro da sua identidade. Só que hoje, Deus decidiu expulsar a culpa da sua alma. Hoje o céu declarou guerra contra tudo o que te aprisiona emocionalmente. Esse vídeo não é mais um conteúdo espiritual, é um chamado urgente de Deus para você. Não importa o quanto você se sente sujo, indigno, fraco ou imperdoável, Deus não desiste de quem ainda chora por dentro. E se o seu coração ainda sangra quando lembra do que aconteceu, é porque ele ainda está vivo. E se está vivo, é porque ainda há chance de cura. Porque o perdão de Deus não é leve como o vento, é violento como o terremoto. Ele não vem para acalmar a culpa, ele vem para arrancá-la com raiz e tudo. E essa libertação começa agora. Você vai ser guiado por 10 revelações contidas no Salmo 34. 10 promessas, 10 chaves que foram deixadas ali por um homem que também se escondeu, que também pecou, que também achou que tinha ido longe demais, mas que foi surpreendido pela misericórdia de um Deus que não julga a partir da queda, e sim a partir do arrependimento. Se você quer de verdade sair desse ciclo de culpa e dor, assista até o fim, porque o que será liberado aqui pode ser o que seu coração espera há anos, não apenas uma explicação, mas uma cura. A primeira promessa começa agora. Deus ouve os arrepios da tua culpa. O Salmo 34, verso 17 diz: clamam os justos, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. À primeira vista, parece uma frase simples, bonita, bíblica, mas por trás dessas palavras está escondido o que você precisa entender para começar a se libertar do peso que te consome. Porque Deus não apenas ouve orações bonitas, Deus ouve gritos silenciosos. Ele ouve os arrepios da alma, os suspiros que você solta quando pensa no que fez, o nó que aperta sua garganta quando tenta dormir, mas a mente te prende em cenas que você não consegue apagar. Deus ouve tudo o que você não tem coragem de dizer, nem para você mesmo. Há quem pense que só pode clamar depois de se santificar, depois de se consertar, depois de provar que é digno de falar com Deus. Mas é justamente o contrário. O grito do justo não é o grito de quem nunca pecou. É o grito de quem, mesmo sujo, decidiu não morrer calado. O que diferencia Davi de tantos outros homens na Bíblia não foi o erro, foi o clamor. Ele pecou feio, mas não se escondeu da dor. Ele correu com a dor até Deus, e foi isso que o salvou da culpa eterna. Você também precisa entender isso. O inferno quer que você fique em silêncio, porque enquanto você se cala, ele te acusa. Enquanto você engole sua culpa, ele te sufoca com ela. Mas o dia em que você clama, não com palavras perfeitas, mas com a alma despedaçada, o céu se move. Esse é o ponto de partida. Deus não espera que você esteja pronto para clamar. Deus ouve o clamor que brota de quem não aguenta mais fingir. E se você chegou nesse ponto, se já tentou esconder, racionalizar, minimizar, mas nada adiantou, então agora é a hora de fazer o que muda tudo. Abrir a boca, abrir o peito e gritar: Deus, eu não aguento mais carregar isso. É esse clamor que atrai a libertação. Você não precisa encontrar as palavras certas. Precisa apenas encontrar a coragem de não morrer calado.
porque o que te mata por dentro não é o que você fez, é o que você se recusa a entregar a Deus. Ele está ouvindo e não vai ignorar sua angústia. Deus se aproxima de corações estilhaçados. Você pensa que se afastou de Deus, que Ele te deixou, que o céu se calou porque o que você fez foi imperdoável. Mas o que você ainda não entendeu é que eu, o Deus que te formou, nunca fui embora. Você pode ter virado o rosto, mas eu nunca tirei os olhos de você. E mesmo agora, enquanto você tenta se esconder atrás do peso que sente, eu estou mais perto do que nunca estive. O Salmo 34, verso 18 diz: perto está o Senhor, dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Essa não é uma metáfora bonita. É uma sentença espiritual, é uma garantia inabalável. Enquanto todos se afastam da tua dor, enquanto o mundo olha para o teu pecado com desprezo, eu me aproximo de onde ninguém mais quer tocar, da tua culpa, do teu vazio, da tua vergonha secreta. Você pode ter se calado diante dos homens, mas eu ouvi cada pensamento que você tentou sufocar. Eu vi quando você se culpou por ainda sentir. Quando pensou que já devia ter superado, mas ainda acorda com a alma pesada. Vi quando você tentou se esconder na rotina, nos ruídos, nas distrações, fingindo que aquilo que fez era só mais um erro. Mas dentro de você, algo ainda sangra. E onde há sangue, há vida. E onde há vida, ainda há redenção. O coração quebrantado é o que atrai minha presença. Não o perfeito. Não o religioso, não o que nunca caiu, mas o que caiu, quebrou, chorou, gritou e ainda assim me chama com o pouco de força que sobrou. A minha presença não habita em fachadas, ela repousa sobre ruínas sinceras, sobre fragmentos de alma que já não fingem mais, e é sobre esse chão rachado que eu planto cura. Você não está longe demais, está na verdade no lugar exato onde posso te alcançar. Porque é no ponto mais baixo que o orgulho cede. É quando o espírito se quebra que o céu se move. E se você sente que já não tem mais o que oferecer, então, agora sim você está pronto para me receber. O que você chama de fim, eu chamo de reinício. O que você chama de perda, eu chamo de abertura. É no ponto onde você diz, não tem mais jeito, que eu respondo. Agora eu posso agir. Eu não tenho medo da sua dor. Eu não rejeito seu histórico. Eu não me escandalizo com seus pecados. Eu me aproximo, me envolvo, me entrego. E se você permitir, eu limpo, eu restauro, eu reescrevo. Mas para isso, você precisa parar de fugir do espelho e deixar que minha voz seja mais forte do que a sua culpa. Não importa há quanto tempo você esteja quebrado, nem quantos já te disseram que você é irreparável. Eu sou o Deus dos cacos. E tudo aquilo que você acha que perdeu, dignidade, paz, valor, esperança, eu posso refazer. Não igual, melhor, porque eu não apenas restauro, eu transformo. Não se trata de você ser bom o suficiente. Nunca foi. Trata-se de você reconhecer que já não pode sozinho. E isso é tudo que eu preciso. Um coração quebrantado, um espírito contrito, uma alma que diz, eu não tenho mais forças, Deus, mas eu ainda quero voltar. E se você chegou até aqui, é porque seu coração, mesmo estilhaçado, ainda me busca. E se me busca, então já me encontrou. Deus não desistiu de você, mesmo com o pecado. Eu vi tudo. Vi quando você caiu. Vi o momento exato em que cruzou a linha, quando disse que não faria, mas fez. Vi quando você prometeu que não repetiria, mas repetiu. Vi quando tentou se justificar. Vi o arrependimento que veio depois. Vi o silêncio. Vi a vergonha. Vi os dias em que você orava com medo. E vi os dias em que você nem teve coragem de dobrar os joelhos. E mesmo assim eu fiquei. O Salmo 34, verso 5 declara: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Você ainda olha para si como quem enxerga apenas ruínas.
Mas eu continuo olhando para você como quem enxerga um propósito ainda inacabado. Porque o que você fez, por mais grave que tenha sido, não tem poder para destruir aquilo que eu ainda estou construindo em você. Você pensa que minha presença se afasta quando você erra. Mas a verdade é que é o seu olhar que se desvia, não o meu. Eu nunca me escondi de você. Foi você quem começou a acreditar que já não era digno de me procurar. Mas eu não chamo filhos pela dignidade. Eu chamo filhos pelo sangue. E o sangue que foi derramado por você continua falando mais alto que as vozes da culpa. É por isso que o texto diz que, ao olhar para mim, os rostos se iluminam. Porque há algo que só acontece quando você volta a me encarar. O pecado escurece. A vergonha cega. A culpa distorce. Mas quando você volta a olhar para mim, a luz volta. E com ela vem o entendimento. Você nunca foi deixado. Você apenas parou de se ver como eu sempre te vi. Você parou de orar com liberdade. Parou de sonhar com fé. Parou de crer que ainda é possível viver algo novo. Mas eu não parei de te amar. E não parei de te chamar. Mesmo quando você decidiu viver como se já estivesse condenado, eu continuei te cercando com chances de recomeço. Você precisa entender, o diabo quer que você acredite que o seu erro anulou tudo. Ele quer que você pense que agora Deus te olha diferente, que Deus te abandonou, que você ultrapassou o limite do perdão. Mas isso é mentira, mentira bem contada, disfarçada de lógica, mas ainda assim, mentira, porque eu sou Deus, e eu não revogo aquilo que eu mesmo estabeleci. Eu conheço os seus bastidores. Sei onde doeu, por que caiu, e o que ainda não teve coragem de contar para ninguém. E mesmo assim, eu continuo dizendo, levanta, eu ainda te quero. Se você entender isso, a culpa não vai mais dominar sua mente, porque ela vai perder o poder quando você perceber que eu não fui embora. Você não está manchado demais para ser amado. Está apenas machucado demais para lembrar quem você é. E eu estou aqui para te lembrar. Você ainda é meu, ainda é alvo da minha graça, ainda é filho, ainda é escolhido, ainda é chamado, ainda é amado com o mesmo amor que tinha antes de errar. Olhe de novo para mim, não com os olhos de quem teme castigo, mas com os olhos de quem precisa de socorro. Porque quem olha para mim não fica confundido, fica iluminado, porque ao contrário do que você acreditou por tanto tempo, eu não te vejo pelo que você fez. Eu te vejo pelo que você ainda pode ser, se decidir voltar para os meus braços. O anjo do Senhor não te abandonou. Você pensou que ficou sozinho. Pensou que, quando pecou, os céus se fecharam, os anjos recuaram e o mundo espiritual se calou diante da sua queda. Mas essa ideia não veio de mim. Foi o inimigo que sussurrou isso enquanto você estava fraco. Porque ele sabia, se te convencesse de que está desprotegido, mais cedo ou mais tarde você se renderia ao desespero. Só que hoje eu vim desmentir cada uma dessas vozes. O Salmo 34, verso 7 declara: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O verbo está no presente. Não diz acampou-se como se fosse algo que já passou. Diz acampa-se. Agora, neste instante. Enquanto você ouve esta palavra, enquanto sua alma debate entre o remorso e a esperança, meu anjo ainda está aí. Você pode não ver, pode até não sentir, mas há uma presença espiritual do meu reino cercando você, não porque você mereceu, mas porque eu o ordenei, porque há uma guerra invisível sendo travada e você não está exposto como pensa. O anjo que eu designei para guardar sua vida não foi dispensado por causa da sua falha. Ele continua aí, porque minha aliança não muda com os teus altos e baixos. O inferno sabe disso, mas quer te fazer esquecer. Porque um filho de Deus que acredita que está sozinho fica vulnerável. Mas um filho que se lembra que está guardado, mesmo nos piores dias, se levanta com ousadia. Por isso escute com atenção.
Você nunca deixou de ser alvo da minha proteção, nem quando se sentiu distante, nem quando se envergonhou de dobrar os joelhos, nem quando achou que não tinha mais direito a nada do que eu prometi. Você ainda está cercado, ainda há livramento ao seu redor. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Foi porque mesmo nos momentos em que você pensou em desistir de tudo, eu ainda estava escrevendo uma rota de escape. Ainda estava desviando o mal, afastando tragédias, barrando armadilhas que você nem chegou a ver. Você pensa que está vivo por sorte? Não. Está vivo porque o anjo do Senhor continuou acampado ao seu redor. Continuou guardando você quando saiu de casa sem orar. Quando andou por caminhos que sabia que não devia. Quando se deitou à noite com o coração carregado de arrependimento, mas sem forças para pedir ajuda. Mesmo nesses momentos, o acampamento do céu não foi desfeito. Você precisa entender isso agora. A proteção de Deus não é retirada de quem tropeça. Ela é intensificada, porque é quando você está mais vulnerável que o céu se posiciona como escudo. E enquanto o inimigo grita que você está sozinho, eu te digo, olhe em volta com os olhos da fé. Eu nunca te deixei desamparado. O mesmo Davi que escreveu esse salmo foi aquele que se viu cercado por exércitos inimigos, mas que viveu livramentos que só o céu poderia explicar. Não porque ele era impecável, mas porque ele ainda temia o meu nome. E mesmo em queda, não rompeu sua conexão comigo. Você ainda me teme, ainda se importa com minha presença, ainda deseja ser restaurado. Isso é o suficiente para manter o acampamento dos céus ao seu redor. Portanto, respire, silencie a culpa e creia, você não está desprotegido, está cercado, porque o anjo do Senhor ainda está aí. Deus ainda quer que você prove da sua bondade. Você parou de acreditar que pode viver algo bom de novo, e isso não aconteceu da noite para o dia. Foi aos poucos. Você foi se acostumando com a dor, com a ausência de paz, com a ideia de que a alegria verdadeira não é mais para você. Afinal, depois do que fez, depois de onde foi, depois de tudo o que perdeu, como ainda acreditar que a bondade de Deus te alcançaria outra vez? Mas essa dúvida, essa desistência disfarçada de realismo não nasceu no céu. Foi semeada pelo inimigo. Porque ele sabe que o pecado te fere, mas é a culpa que te paralisa. E se ele conseguir te manter convencido de que Deus se afastou de vez, você vai parar de orar, parar de esperar, parar de buscar. E aí ele vence, não pela força, mas pela mentira. O Salmo 34, verso 8 declara: provem e vejam como o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Isso é um convite, não para quem está perfeito, mas para quem ainda está machucado. Não é um chamado aos santos, é um chamado aos famintos, aos que estão feridos, mas desejam cura, aos que estão confusos, mas ainda desejam clareza, aos que erraram, mas ainda desejam recomeçar. A bondade de Deus não se prova com base no merecimento, ela se prova com base na sede. E se você ainda tem sede, então ainda pode provar, porque a promessa continua de pé. O Senhor é bom, e você precisa ver essa bondade se manifestando não apenas na vida dos outros, mas na sua, dentro da sua casa, dentro da sua história, dentro das áreas que você acreditou estarem manchadas demais para serem restauradas. Você foi enganado. Acreditou que o tempo da graça tinha passado para você. Acreditou que a porta da alegria foi fechada, que o tempo de ver milagres acabou. Mas não acabou. Você apenas parou de bater. E hoje eu, o Deus que vê a alma por dentro, estou te chamando de volta à mesa. Você ainda pode provar, ainda pode sentir, ainda pode experimentar aquilo que antes só ouvia falar. Mas para isso, você precisa dar um passo, precisa sair da prisão mental de que está condenado à dor e crer, mesmo com o coração hesitante, que a bondade do céu ainda quer alcançar você. Porque não basta saber que Deus é bom,
É preciso decidir confiar, decidir provar. Sim, o inimigo vai tentar te convencer de que não é para você. Vai te lembrar do que você fez, do que perdeu, de quantas vezes tentou e falhou. Mas quando ele disser tudo isso, responda com fé. Eu escolho provar da bondade de Deus. Porque essa frase, dita com fé, tem poder de abrir os céus sobre a sua alma. E o que era amargo começa a mudar. E o que era escuro começa a iluminar. E o que era culpa começa a virar cura. Provar da bondade de Deus é aceitar que, mesmo sem entender tudo, você está disposto a confiar outra vez. É se lançar sem garantias, mas com fé. É dizer, Deus, se ainda há algo bom reservado para mim, eu quero, eu aceito, eu preciso. E essa entrega, essa simples entrega, muda tudo. Você não foi esquecido. Você não está à margem. O céu ainda quer você. E a mesa da graça ainda está posta. Prove e veja com seus próprios olhos. A bondade de Deus ainda te espera. O perdão não é um sentimento, né? É uma decisão espiritual. Você tem esperado sentir que está perdoado. Tem procurado por uma sensação, um alívio, um sinal de que a culpa foi embora. Mas o que ainda não percebeu é que o perdão de Deus não se mede pela emoção, se recebe pela fé. Você tem tentado se livrar da culpa, esperando por uma resposta sensorial, mas o que precisa, na verdade, é de uma decisão espiritual. O Salmo 34, verso 22, declara: O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Isso não é uma possibilidade, é uma verdade eterna. Não diz talvez, não diz se merecer, diz nenhum dos que nele confiam será condenado. Nenhum. E isso inclui você. Você está esperando se sentir limpo para crer que foi perdoado, mas a limpeza começa quando você crê. A ordem não é inversa. Você não sente para depois decidir. Você decide e depois o Espírito confirma. Porque o perdão de Deus não age nas emoções primeiro. Ele age no Espírito. E quando a sua fé entra em acordo com a palavra, o peso começa a cair. É por isso que você ainda está preso. Porque está esperando um dia acordar leve, esperando chorar o suficiente, sofrer o suficiente, se punir o suficiente. Mas não é assim que o céu funciona. Você não compra o perdão de Deus com sofrimento. Você recebe com entrega. Você tem pedido para Deus tirar o peso, mas Deus está esperando você parar de segurar. Porque culpa também é vício. Você se acostuma com ela, aprende a viver com ela, faz dela parte da sua identidade. E quando percebe, não sabe mais quem é sem aquele peso. Mas hoje, o Senhor que sonda os corações, te chamo para decidir. Não pelo que sente, mas pelo que crê. Você precisa declarar isso com a alma. Mesmo sem sentir, eu creio que fui perdoado. Mesmo sem merecer, eu recebo o que o sangue de Cristo comprou por mim. Essa é a chave. Essa é a verdade que liberta. E quando você decide, o inferno perde o controle sobre sua mente. A condenação te paralisa, mas a fé te reposiciona. A culpa te cala, mas o perdão te reabilita. E a única ponte entre uma coisa e outra é a confiança, não em você, em mim. Porque o perdão não nasce do seu esforço, ele flui da minha graça. Você caiu? Eu sei. Você falhou? Eu vi. Mas a sua alma ainda me pertence. E se você decidir hoje confiar, então nenhuma condenação poderá mais te governar. Você quer se sentir leve? Então creia primeiro, porque o sentimento virá, mas depois da decisão. O mundo espiritual se move com base na sua posição, não na sua oscilação emocional. Quando você diz, eu aceito o perdão, as correntes começam a romper. Quando você diz, eu não sou mais escravo do que fiz, o céu começa a te reposicionar. Não porque você sentiu, mas porque você decidiu. Você não está esperando sentir, você está esperando obedecer.
E hoje é o dia em que a sua fé vai dizer mais alto que a sua dor. Decida, receba e viva como alguém que foi resgatado pela graça, porque é isso que você é. Deus vê sua luta secreta e quer aliviar seu fardo. Você tem sorrido por fora, mas sua alma anda exausta. Ninguém imagina o peso que você carrega em silêncio. Você ainda funciona, ainda ajuda os outros, ainda tenta manter tudo em pé. Mas quando a porta se fecha, quando as luzes se apagam, você desaba por dentro. E por mais que tente esconder, eu vejo. Eu sempre vi. O Salmo 34, verso 19 declara: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Você leu isso? Não de algumas, de todas, porque o que você está vivendo agora pode até parecer interminável, mas tem hora marcada para acabar. O que te fere em segredo será tratado em plenitude, e não é uma promessa feita por homens. É uma garantia firmada na minha fidelidade. Você tem acreditado que essa angústia é o preço pelo que fez, que essa dor é parte do castigo. Mas esse pensamento não veio de mim. O sofrimento pode até te ensinar, mas não é a ferramenta que uso para punir meus filhos. O que você sente hoje não é a sentença final. É o resultado de um coração que tentou carregar fardos que nunca foram seus. Você tentou resolver tudo sozinho. Tentou ser forte quando estava quebrado. Tentou provar que conseguia se levantar sem ajuda. Mas agora chegou ao limite. E é nesse limite que a minha graça te encontra. Porque enquanto você ainda acreditava que conseguia carregar, eu esperei. Mas agora que seus ombros já não suportam mais, eu me aproximo e digo: entrega para mim esse fardo que você carrega. A culpa, a vergonha, o medo, a incerteza nunca foi seu. Foi uma construção que você mesmo levantou, tijolo por tijolo, cada vez que se sentiu indigno do meu perdão. E agora que essa torre está desmoronando, você pensa que está caindo com ela. Mas não está. Está sendo liberto. Você não precisa continuar vivendo como se tivesse que pagar pelo que já foi perdoado. A cruz foi suficiente. O sangue foi completo. A graça é absoluta. E essa dor que você sente, esse aperto no peito, essa ansiedade que aparece quando tudo silencia, é o seu espírito implorando por descanso. E eu vim te dar esse descanso. Você não precisa mais fingir que está bem. Não precisa mais segurar tudo. Eu sou Deus. E eu suporto o que você não consegue mais carregar. Mas eu só tomo o peso quando você solta. Enquanto você insistir em tentar dar conta sozinho, a dor vai continuar. Porque a cura não está no controle, está na rendição. Hoje eu te convido a parar, não de viver, mas de lutar contra si mesmo. Pare de resistir ao amor que quer te curar. Pare de adiar o perdão que já foi liberado. Pare de se sabotar. Eu não te trouxe até aqui para te acusar. Eu te trouxe para te libertar. A sua luta secreta tem nome, peso e história, mas ela também tem fim. E esse fim começa com uma escolha: soltar, confiar, respirar e crer que o mesmo Deus que vê você em pedaços é o Deus que está pronto para reconstruir. Você não é fraco por admitir que está cansado. Você é sábio por reconhecer que não nasceu para viver carregando sozinho. Entregue esse fardo agora, porque a promessa continua viva. O Senhor livra de todas as aflições, e isso inclui você. Seus erros não são maiores que a cruz. Você tem revivido cada detalhe da sua queda como se a repetição da dor pudesse pagar por ela. Mas a verdade que você ainda não aceitou é simples e definitiva. O preço já foi pago. O que você fez foi grave, foi real, teve consequências, mas não foi mais forte que a cruz. Não foi mais profundo que o sangue e não é maior que o sacrifício que foi feito por você. Você se acusa com frases que soam verdadeiras. Eu estraguei tudo. Eu fui longe demais. Eu mereço esse sofrimento. E sem perceber, você transforma essas frases em identidade. Você deixa de ser filho e começa a se ver como condenado,
como alguém que carrega um selo invisível de culpa que nunca será removido. Mas esse selo foi quebrado na cruz. A cruz não é um símbolo religioso, é a sentença espiritual de que tudo aquilo que você jamais conseguiria consertar sozinho foi redimido. Quando eu enviei meu filho, não foi para salvar pessoas perfeitas, foi para restaurar histórias arruinadas. Foi para perdoar pecados que o homem não conseguiria esquecer. Foi para alcançar exatamente quem você é agora, alguém que caiu, que se culpou, que tentou se esconder, mas que ainda tem um coração que me busca. Você acredita que a sua falha foi grande demais? Então olhe para a cruz, porque ali está a prova eterna de que nada, absolutamente nada, é irreversível quando eu decido intervir. O sangue que escorreu ali não foi simbólico, foi literal, foi definitivo, e foi por você. A vergonha que você sente já foi levada, o peso que te sufoca já foi lançado sobre ele, o castigo que você acredita merecer já foi cumprido. O problema é que você continua tentando pagar por algo que já foi quitado, como se ainda fosse devedor, como se o que eu fiz não fosse suficiente. Mas cada vez que você diz, não mereço ser perdoado, você diminui a cruz e aumenta o seu erro. E isso, filho, não é humildade, é incredulidade. Sim, você errou. Sim, você precisa reconhecer. Mas reconhecer o erro não é o mesmo que negar o perdão. O verdadeiro arrependimento não se transforma em autopunição. Ele se transforma em rendição, em gratidão, em transformação, porque quem realmente se arrepende não foge da cruz, corre até ela. Eu quero que você entenda isso. O poder do perdão não está na intensidade do seu arrependimento, mas na profundidade do que Jesus fez por você. Você pode se arrepender profundamente, e deve, mas o que liberta é a cruz, é o sangue, é o amor que não faz sentido para a lógica humana, mas que faz sentido para um Deus que decidiu te amar até o fim. Não existe pecado maior do que a cruz pode carregar. Não existe história tão manchada que o sangue de Cristo não possa purificar. Você não é a exceção da graça. Você é o alvo dela. Pare de repetir para si mesmo que acabou, porque o céu ainda te chama e a cruz ainda te cobre. A verdadeira cura começa quando você para de se punir. Você diz que acredita em Deus, que crê no perdão, que sabe que a graça existe, mas no fundo você ainda sente que precisa sofrer mais um pouco, que precisa pagar de alguma forma pelo que fez. Então você se cala, se afasta, se sabota, e toda vez que algo bom se aproxima, você recua, porque acredita que não merece. Essa é a raiz mais cruel da culpa. Ela não apenas te acusa, ela te impede de aceitar a cura. Você ouve palavras de esperança, mas não deixa que entrem. Você vê pessoas restauradas, mas acha que com você será diferente. Porque no seu entendimento existe um tipo de erro que é imperdoável. E esse erro é o seu. Mas essa ideia não veio de mim. Fui eu quem te criei. Fui eu quem te viu antes da queda. Fui eu quem te viu na queda. E sou eu quem está vendo você agora, tentando carregar um fardo que já foi quebrado. A verdade é dura, mas libertadora. Você não precisa se punir para ser restaurado. Precisa se render. O Salmo 34 é um grito de cura para corações que se esgotaram de tanto tentar por conta própria. Davi, o homem que escreveu esse salmo, sabia o que era errar feio. Sabia o que era se esconder. Sabia o que era se envergonhar de si mesmo. Mas ele também entendeu que quando o coração para de lutar contra Deus e começa a aceitar a graça, tudo muda. Você não foi chamado para viver eternamente olhando para o chão. Foi chamado para olhar para mim. Porque é no momento em que você para de se punir e começa a se entregar que a cura começa. Você pode passar a vida inteira tentando se castigar, mas nunca será suficiente. Porque a justiça que você busca já foi feita na cruz.
E continuar se punindo é o mesmo que declarar que o sangue de Jesus não foi bastante. Você está cansado, eu sei. E isso não é fraqueza. É o seu espírito reconhecendo que chegou a hora de parar de lutar contra o amor que quer te salvar. Você não precisa mais se esconder. Não precisa mais se sabotar. Não precisa mais recusar aquilo que, no fundo, sempre desejou. Descanso. A cura não começa quando você sente que merece. A cura começa quando você decide acreditar que foi perdoado, que foi aceito, que foi resgatado por um Deus que olha além do que você fez. Um Deus que vê onde sua alma sangra e se aproxima para estancar essa dor. Hoje, eu quero que você diga para si mesmo: eu não preciso mais me machucar para provar que me arrependo. Eu não preciso mais viver de cabeça baixa para mostrar que me sinto culpado, porque o verdadeiro arrependimento não me afasta, ele me atrai. E quando você finalmente entender isso, a cura vai deixar de ser uma teoria e vai se tornar realidade dentro de você. Solte as ferramentas que você usava para se ferir. Deixe de lado o medo de voltar a viver. E entenda: a ferida ainda aberta não é um sinal de condenação, é um convite ao milagre. E o milagre da cura começa agora. Sua nova identidade não é culpado, é redimido. Você tem vivido como quem foi marcado para sempre pelo erro que cometeu. Carrega o passado como um sobrenome espiritual. Anda por aí com a cabeça abaixada, como quem aceita a condição de exilado da graça. Mas eu, o Deus que não apenas perdoa, mas transforma, vim te lembrar de algo que o inferno tenta fazer você esquecer. O que você fez não define quem você é. O Salmo 34 foi escrito por alguém que caiu feio, que cometeu erros públicos e devastadores, que envergonhou a si mesmo, a sua casa, ao seu povo. Mas, mesmo assim, foi chamado por mim de homem segundo o meu coração, porque eu nunca defini meus filhos pelo momento da queda, e sim pela escolha de voltar. A identidade de Davi não ficou presa ao adultério nem ao assassinato. Ela foi ressignificada pela redenção. E com você será da mesma forma. A cruz não veio apenas para te perdoar. Ela veio para te redefinir. E se você continuar se vendo como culpado, manchado, rejeitado, você nunca conseguirá viver como quem foi perdoado. Porque a libertação verdadeira não acontece apenas quando o pecado é apagado do céu. Ela se torna completa quando a mentira é arrancada da sua mente. Você ainda acha que precisa pagar, que precisa provar, que precisa se punir. Mas eu quero que você saiba: enquanto você continua se vendo como um erro ambulante, eu já te vejo como filho restaurado. Enquanto você ainda repete para si: eu sou a falha que cometi, eu continuo dizendo: você é o que eu declarei sobre você desde o ventre, e a minha palavra é maior do que sua culpa. Você não precisa mais viver com medo de ser lembrado. O céu não vai te esfregar no rosto o que você já entregou com arrependimento. O céu te chama para viver como quem foi restaurado, como quem carrega uma nova identidade. Porque no mundo espiritual, quando o sangue de Jesus te alcança, até o nome da sua dor muda. De vergonha para testemunho, de queda para cura, de culpa para graça. Você não é o que disseram sobre você. Não é o que você mesmo repetiu em noites de arrependimento. Você é alguém que foi redimido. E redimido não é quem nunca pecou. É quem foi resgatado, perdoado, limpo e recolocado no centro da vontade de Deus. Você precisa começar a falar com a boca o que o céu já decretou sobre você. Quando o inimigo tentar te lembrar do seu passado, declare: minha identidade agora é redimido. Quando a culpa tentar te parar, diga: a cruz me reposicionou. Quando o medo tentar te silenciar, levante a voz e profetize: eu sou filho, eu sou perdoado, eu sou livre. Porque enquanto você continuar se vendo como culpado, viverá como escravo. Mas quando aceitar que é redimido,
começará a andar como herdeiro. E é isso que você é. Não mais condenado, mas amado. Não mais exilado, mas restaurado. Não mais afastado, mas trazido de volta aos braços do Pai. A nova identidade já está diante de você. Basta aceitar, basta crer, basta se levantar. Encerramento profético final. Plais oração de entrega. Agora que você ouviu cada uma dessas promessas, não tem mais como negar. Deus falou com você. Ele não apenas te viu, Ele te chamou. Ele não apenas te confrontou, Ele te abraçou. A culpa que você carregava não é mais sua. O peso que te dobrava está caindo por terra agora. E se você sentiu essa presença queimando no seu espírito enquanto ouvia, é porque o próprio Espírito Santo está te alcançando. Mas agora é a sua vez de responder. Não basta ouvir, é hora de decidir. E a decisão que muda tudo não é a de tentar ser perfeito. É a de se entregar por inteiro, mesmo ainda se sentindo imperfeito. Deus não espera sua performance, Ele espera sua rendição. Se você deseja ser restaurado, se deseja viver como alguém que foi perdoado, curado e reposicionado, então ore agora, com o coração aberto. Oração de entrega. Senhor Jesus, eu reconheço que pequei. Eu tentei me esconder, eu tentei carregar sozinho, mas hoje eu entendo que o teu perdão é maior que a minha culpa. Eu creio no teu sangue derramado por mim, eu aceito a tua graça. E hoje eu me entrego de corpo, alma e espírito. Restaura o que o pecado destruiu. Ressignifica a minha identidade. Me ensina a viver como alguém que foi perdoado de verdade e que a partir de agora eu viva como um filho redimido. Em nome de Jesus, amém. Agora escreva nos comentários: eu não sou mais escravo da culpa. Eu fui redimido pelo sangue de Jesus. Essa declaração não é só um comentário, é um ato espiritual, é uma legalidade diante do céu, é uma sentença contra o inferno, é um grito de liberdade que reverbera no mundo espiritual. Se essa palavra falou com você, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ser liberto da culpa. Há pessoas morrendo em silêncio, e esse vídeo pode ser a chave para a restauração de uma vida inteira. Se inscreva agora no canal IKKWH, Ele não esqueceu de você. Aqui você vai encontrar mais do que vídeos, vai encontrar direção, palavra, cura, intercessão, vai encontrar o céu batendo na sua porta todos os dias com novas chances. A jornada da libertação não termina aqui. Isso foi apenas o começo. Agora você precisa caminhar como quem foi alcançado, como quem não pertence mais à dor, como quem entendeu que não é o passado que define o destino. É a resposta ao chamado de Deus. E o céu está dizendo: você respondeu, você ouviu, você está voltando para casa. E onde há reconciliação, há renascimento. A nova história já começou.